Alô pessoal, tudo bem? Professor Paulo Roberto Santos, isso. Vamos começar, e essa aula é uma aula aberta, tá bom? Uma aula aberta até para contemplar os nossos colegas que ainda não se decidiram se vão adquirir o nosso conjunto de aulas, e vocês vão perceber que a proposta da aula é uma proposta mais aprofundada de que nós trabalhamos no cursinho, que vai dar para vocês uma amplitude de conhecimento, ok? E que você pode ter isso disponível para o resto do tempo que for necessário para vocês, enquanto vocês estiverem fazendo os cursos, tá bom? A nossa aula, a metodologia de trabalho, eu vou estar sempre com um resumo do suprassumo aqui, do essencial para vocês. Todo material, tudo que eu falar aqui, praticamente, em termos conceituais, vocês vão acompanhar no material que vocês vão estar aí, tá ok? Então, a gente vai estar marcando algumas palavras-chave para vocês. Nós vamos voltar para resolver algumas questões também. Assim que nós terminarmos cada assunto desse, nós resolvemos questões. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento a partir de uma visão de Gasparin, o planejamento a partir de uma visão crítico-social. Ok? Esse é o primeiro. Então, terminando esse assunto, nós vamos para as questões. São 5 questões, de 5 a 10 questões, que nós temos sobre vários pontos de vista de várias instituições de avaliação, tá bom? Então, nós temos da CETAP, nós temos da CANCEE, nós temos da CEGRA Rios, nós temos uma complexidade de questões que abordam esse conteúdo e para você ter essa amplitude, essa visão assim mais macro de como é pedido cada um dos conteúdos para vocês, tá bom, gente? Então, o primeiro material que nós vamos falar é sobre planejamento pedagógico numa perspectiva histórico-crítica, tá? Uma perspectiva histórico-crítica. Veja bem, gente, a primeira coisa que você tem que entender é o histórico, tá? Lembra a função social da escola, que é um assunto que nós vamos falar também posteriormente, tá? Falar numa perspectiva histórico-crítica, você se remete à tendência pedagógica, às tendências pedagógicas progressistas, ok? Libertadora, libertária e a crítica social do conteúdo, que essa realmente é o que vai ser importante para a gente, tá? Lembrando sempre, crítica social do conteúdo parte a partir da nossa lei de diretriz e base, parte da nossa Constituição Federal, parte dessa nova concepção de escola, essa nova concepção de mundo, essa nova concepção de homem, não é isso? Tá? Que é um sujeito crítico e transformador. Sai do tecnicismo, né, e forma um sujeito atuante como ser social. Essa é a proposta. A crítica social do conteúdo. Tá? Demerval Sarviani, né? Isso é o baluarte dessa proposta. Mas essa situação, gente, na verdade, ela só vai se efetivar de forma plena, aí segundo Gasparin, justamente com a literatura, com a referência do livro de Gasparin, que ele escreveu, né, que é da pedagogia, a pedagogia histórico-crítica. Ele diz assim mesmo, olha, inclusive, ele vai buscar revisitar o papel da escola contextualizada com a realidade local. Vejam, buscar o papel da escola contextualizada com a realidade local. O que quer dizer isso? É o que nós já falamos há muito tempo a respeito disso, né? A aprendizagem significativa, ela vai acontecer a partir do quê? A partir do que o aluno conhece, das suas experiências, das suas vivências. Isso que é interessante para o professor começar a entender. Ele só vai começar a perceber isso se ele fazer o quê? Uma avaliação diagnóstica, se ele conhecer o aluno, não é isso? Se ele conhecer qual é a bagagem cultural, social, cognitiva, instrucional que o aluno traz. Isso é muito importante. Então, olha lá, a popularização como prática se deu com a publicação do livro. Vejam, a popularização da tendência, dessa proposta, okay, crítico-social, ela só vai acontecer com a publicação do livro Pedagogia para a Escola Histórico-Social de Gasparin. Tá? Então, é nesse momento que os professores e a própria escola e a própria sociedade começam a perceber a aplicabilidade dessa proposta crítico-social do conteúdo. Okay? E aí vem assim, ó, que ela vai mostrar que é possível, não é isso? Uma concepção metodológica, dialética do processo educativo. Tá? Então existia uma dificuldade muito grande dos professores em dizer como
como é que nós vamos trabalhar essa nova proposta? Lembrando sempre que esse professor que está recebendo essa nova filosofia, essa nova proposta de educação, é o professor que vem da onde? Do tecnicismo. É o professor que vem de uma aprendizagem tecnicista, mecânica, pragmática, né? Então essa dificuldade foi muito grande. Okay? Aí vamos lá. Por isso, o Gasparini elencou 5 passos para a construção plena dessa pedagogia histórico-crítica. E esses 5 passos começam pela prática social inicial, depois, segunda ferramenta, que é a problematização, a terceira ferramenta é a instrumentalização, quarta ferramenta, catarse, e a quinta ferramenta, a prática social final, que nós vamos explicar uma a uma. Então, no material de vocês podem perceber que nós falamos assim, ó, por exemplo, a prática social inicial é o ponto de partida. Nela deve ser trazida para a sala de aula todas as vivências e experiências que o educando tem. Então, isso só vai acontecer quando o professor conhece o aluno, quando ele sabe de onde o aluno vem, qual a realidade social, para que ele possa organizar o seu plano de aula, o seu plano de ensino, e que vá ao encontro, e não de encontro à proposta ou à expectativa do aluno. Okay? Então, o conteúdo é vinculado com a realidade do aluno. O professor deve instigar o aluno para que o mesmo possa viver este conteúdo. Então, gente, às vezes na sala de aula, eu falava muito para vocês como exemplo a pedagogia de projetos, não é isso? Então, o professor, a partir do momento em que ele percebe o ambiente da comunidade, e ele é instigado, muitas vezes, para resolver uma determinada situação, uma problemática, seja ambiental, seja de lixo, seja de violência na escola, então aquilo ele toma para ele, né? Então, a partir desse momento que o professor toma, é instigado, na verdade, por esse contexto e essa inquietação social, ele começa a desenvolver a prática social, porque ele vai jogar isso na sala, e ele vai colocar isso para que haja, né, uma discussão a partir do que o aluno sente, das vivências deles. Okay? Então isso se torna significativo. E o aluno se torna um sujeito proativo. A partir desse momento, ele entra na segunda fase, que é a fase da problematização. Okay? Vamos lá, e na segunda fase a gente fala assim, ó, a problematização. Nessa etapa, ocorre a discussão de questões inerentes, não é isso, ao contexto proposto. Que são questões inerentes ao contexto proposto. Ou seja, tudo que o professor passou naquele momento, tudo que o professor instigou, agora nós vamos problematizar. Nós vamos abrir um espaço de discussão. Ok? Então, é aqui que ocorre o que nós chamamos de o ato de vislumbrar o conteúdo em diferentes dimensões sociais. Okay? Então, o conteúdo problematizado deverá mostrar-se através das dimensões, por exemplo, conceitual, histórica, social, política, estética, religiosa, para que o aluno possa olhar esse conteúdo sob várias visões. Bem, então esse processo busca investigar para solucionar, né, as questões em estudo, e o caminho predispõe o espírito do educando para a aprendizagem. Okay? Então, vejam bem, gente, olha só, o caminho predispõe o aluno para a aprendizagem. O importante no processo não é o resultado, é o caminho, é o processo. Entendeu? Essa que é a grande proposta. É aí que o aluno se torna proativo. Então, a problematização é importante, porque o aluno pega, né, o problema para si e ele se entende como um sujeito social e um sujeito transformador. Bem, então, a problematização ela é o elo fundamental na transição, okay, entre a prática social inicial e a teoria. É o momento de ligar, gente, aquela vivência do conteúdo, tá, percebido na prática social inicial, né, ao conteúdo e à sua teoria. Ou seja, já que eu tenho a prática, já que eu entendo a vivência de forma empírica, okay, eu vou trazer para cá, para dentro do espaço da escola, e nesse momento eu vou sistematizar.
e eu vou perceber que aquele conhecimento empírico, que aquele conhecimento de inquietação que está na minha comunidade, eu posso, com as vivências, com as discussões em sala de aula, com conhecimento científico, eu posso abrir caminhos para a resolução desses problemas. Tá? Aí nós vamos passar para a terceira fase, que chama-se instrumentalização, que vocês vão ver na nossa próxima aula, tudo bem? Então um abraço a todos, um bom proveito.